Capítulo 1 Desejo, o ponto de partida de toda realização. Primeiro passo para a riqueza. Quando Edwin Barnes desceu do trem de carga em Orange, Nova York, há mais de 30 anos, ele podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei, enquanto caminhava nos trilhos da ferrovia até o escritório de Thomas Edison. Sua mente trabalhava. Ele se viu parado diante de Edison. Ele se ouviu pedindo a Edison uma oportunidade de realizar a única obsessão de sua vida, o desejo ardente que o consumia, tornar-se parceiro de negócios do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma mera vontade. Era um desejo agudo e pulsante que transcendia todo o resto. Era definido. O desejo não era novo quando Barnes se aproximou de Edison. Aquele era o desejo dominante de Barnes. Havia muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu em sua mente, pode ter sido, provavelmente era apenas uma vontade, mas não era uma mera vontade quando Barnes apareceu diante de Edison. Poucos anos depois, Edwin Barnes ficou outra vez diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Desta vez, o seu desejo foi traduzido em realidade. Ele firmou uma parceria com Edison. O sonho dominante de sua vida tornou-se realidade. Hoje, as pessoas que conhecem Barnes o invejam por causa do refresco que a vida lhe proporcionou. Veem Barnes nos dias de triunfo, sem se dar ao trabalho de investigar a causa de seu sucesso. Barnes teve êxito porque escolheu um objetivo definido, colocou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, colocou tudo na sustentação do objetivo. Ele não se tornou parceiro de Edison no dia em que chegou. Ficou contente em começar no trabalho mais subalterno, pois proporcionava a oportunidade de dar pelo menos um passo na direção da sua acalentada meta. Cinco anos se passaram antes que a chance de Barnes procurava aparecesse. Durante estes anos, nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de realização de seu desejo lhe foram concedidos. Para todos, exceto para si mesmo, Barnes parecia ser apenas mais uma engrenagem na roda comercial de Edison. Mas, em sua mente, ele era parceiro de Edison o tempo todo, desde o primeiro dia em que foi trabalhar. Esse é um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou sua meta porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa. Ele criou um plano para atingir o objetivo e também queimou todas as pontes atrás de si. Manteve-se firme em seu desejo até este se tornar a obsessão dominante de sua vida e, por fim, realidade. Quando foi para Orange, Barnes não disse a si mesmo: vou tentar convencer Edison a me dar qualquer emprego. Ele disse: vou ver Edison e avisá-lo de que vim para começar um negócio com ele. Ele não disse: vou trabalhar lá por uns meses e se não receber incentivo, vou largar de mão e conseguir um emprego em outro lugar. Ele disse: começarei em qualquer função, farei qualquer coisa que Edison me mandar fazer, mas antes de dar por encerrado, serei sócio dele. Barnes não disse: ficarei de olhos abertos para outras oportunidades, caso não consiga o que eu quero na organização de Edison. Ele disse: há apenas uma coisa neste mundo que estou determinado a ter,
E essa coisa é uma associação comercial com Thomas Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar meu futuro inteiro na minha capacidade de conseguir o que eu quero. Barnes não deixou margem para recuo. Era vencer ou perecer. Isso resume a trajetória de sucesso dele. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que exigiu uma tomada de decisão para garantir o sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a enviar seus exércitos contra um inimigo poderoso, cujo número de soldados era maior que o dele. O militar embarcou os soldados em navios, navegou para o país inimigo, desembarcou os homens e equipamentos e então deu a ordem para queimar as embarcações. Dirigindo-se às tropas antes da primeira batalha, ele disse: "Vocês estão vendo os barcos virar fumaça. Isso significa que não podemos deixar essas margens vivos a menos que ganhemos. Agora não temos escolha. É vencer ou perecer." Eles venceram. Toda pessoa que deseja vencer em qualquer empreendimento deve estar disposta a queimar seus navios e cortar todas as linhas de retirada. Só assim é possível ter certeza de manter o estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio em Chicago, um grupo de comerciantes ficou na State Street olhando para os restos fumejantes do que haveria sido suas lojas. Fizeram uma conferência para decidir se tentariam reconstruir ou se deixariam Chicago e recomeçariam em uma região mais promissora do país. Todos decidiram deixar Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar, reconstruir a sua loja, apontou para os restos de seu estabelecimento e disse: "Senhores, nesse mesmo local construirei a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela queime." Isso foi há mais de 50 anos. A loja foi construída, está lá até hoje, um impotente monumento ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. A coisa mais fácil para Marshall Field seria ter feito exatamente o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando a situação ficou difícil e o futuro parecia sombrio, eles largaram tudo e foram para onde a coisa parecia mais fácil. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Edwin Barnes de milhares de outros jovens que trabalharam na organização de Edison. É a mesma diferença que distingue praticamente todos os que têm sucesso daqueles que fracassam. Todo ser humano que chega à idade do entendimento do propósito do dinheiro tem vontade de ter dinheiro. Ter vontade não trará riqueza, mas desejar riqueza com um estado mental de que se torne uma obsessão, planejar meios definidos para adquirir riqueza e respaldar esses planos com persistência que não reconhece fracasso, trará riqueza. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste em 6 etapas práticas e definidas. São elas: Número 1. Fixar na mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja específico quanto ao montante. Existe um motivo psicológico para a exatidão que será descrito em um capítulo posterior. Número 2. Determine exatamente o que você deseja dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe essa coisa de algo a troco de nada.
Número 3. Estabeleça a data definida em que você pretende ter o dinheiro que deseja. Número 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece a colocar o plano em ação imediatamente, esteja pronto ou não. Número 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir. Cite o prazo para a aquisição, indique o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva com clareza o plano pelo qual pretende acumular a quantia. Número 6. Leia sua declaração, escrita 2 vezes por dia em voz alta, uma vez antes de se recolher à noite e uma vez após se levantar pela manhã. Ao ler, veja, sinta e acredite que já está em posse do dinheiro. É importante que você siga as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante que você observe e siga as instruções do 6º item. Você pode reclamar que é impossível se ver em posse do dinheiro antes de realmente tê-lo. É aqui que um desejo ardente virá em seu auxílio. Se você desejar o dinheiro com tamanha intensidade que seu desejo seja uma obsessão, não terá dificuldade de se convencer de que irá adquiri-lo. O objetivo é querer o dinheiro e ficar tão determinado a tê-lo que você se convença de que o terá. Apenas aqueles que se tornam conscientes do dinheiro acumulam grande riqueza. Consciência do dinheiro significa que a mente fica tão completamente saturada com o desejo por dinheiro que você consegue se ver já em posse dele. Para os não familiarizados, que não foram instruídos sobre os princípios do funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. Pode ser útil para todos que não reconhecem a solidez das 6 etapas, saber que essas informações foram dadas por Andrew Carnegie, que começou como um operário comum de usina siderúrgica, mas conseguiu, apesar do começo humilde, fazer com que esses princípios lhe rendesse uma fortuna muito superior a 100 milhões de dólares. Também pode ser útil saber que as 6 etapas aqui recomendadas foram cuidadosamente examinadas por Thomas Edison, que lhes concedeu seu selo de aprovação por serem não apenas essenciais para a acumulação de dinheiro, mas também necessárias para a consecução de qualquer objetivo definido. As etapas não exigem trabalho duro, não exigem sacrifício, não requerem que a pessoa se torne ridícula ou crédula. Aplicá-las não requer um grau elevado de instrução. Contudo, a aplicação bem-sucedida das 6 etapas exige imaginação suficiente para ver e entender que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada ao acaso, à sorte e à boa fortuna. É preciso perceber que todos os que acumularam grandes fortunas primeiro sonharam, esperaram, quiseram, desejaram e planejaram antes de adquirir o dinheiro. Você também deve ficar ciente de que nunca poderá ter grande riqueza a menos que consiga chegar a um estado de desejo abrasador por dinheiro e acreditar de verdade que o obterá. Deve ficar ciente ainda de que todo grande líder, desde o início da civilização até o presente, é um sonhador. O cristianismo é o maior poder potencial do mundo hoje, porque seu fundador foi um sonhador ardente dotado de visão e imaginação para ver realidades em formas mentais e espirituais, antes de estas serem transmutadas em forma física.